E hoje nós estamos aqui com o Dr. Cláudio, presidente da OAB, onde nós vamos tirar dúvidas com relação à saúde do trabalhador. Dr. Cláudio, seja bem-vindo. O companheiro Gilvando Santa Brígida, também diretor do Sindicato dos Químicos. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, eu sou o Dr. Cláudio, advogado militante há mais de 20 anos e também advogado do Sindicato dos Químicos, né? A gente está nessa luta há bastante tempo, uma luta em que a gente busca sempre o melhor para o trabalhador. Lobato, está contigo. Doutor, primeiramente, sobre a Lei 8080, que estabelece as condições de promoção e proteção e recuperação da saúde do trabalhador. Qual o parecer jurídico com relação a essa lei, doutor? Olha, a Lei 8080 é uma lei bastante ampla, né? Essa lei é uma lei federal e é uma lei que ela é muito diversa. Ela cuida da saúde do trabalhador, ela regulamenta as questões tanto pública como privada, ou seja, é uma lei que ela tem eficácia tanto aos entes públicos como aos entes privados, às empresas públicas, às empresas privadas. E é interessante dessa lei que é a lei que regulamenta o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Esse sistema poderosíssimo que nós tivemos conhecimento da importância dele com a pandemia. A pandemia mostrou que, ao contrário de que muitas pessoas pensavam que o SUS não servia para nada, o SUS foi o grande ator, salvador de vidas, inclusive, porque se não fosse o SUS, mais pessoas teriam morrido. Então, essa lei, ela regulamenta ações de vigilância, ela regulamenta ações de saúde do trabalhador, que é nesse gancho que a gente se encaixa, entendeu? Ela regulamenta os programas de prevenção de acidentes. Ela também ela é voltada para assistência terapêutica, ela regulamenta assistência terapêutica integral. Formação de recursos humanos de saúde está dentro desta lei, proteção do meio ambiente também está dentro dessa lei, e a política de medicamentos e equipamentos imunológicos. Ou seja, a lei ela tem uma abrangência global dentro da legislação brasileira e ela é responsável pela regulamentação dessas questões de saúde. Doutor, só para a gente tentar aprofundar mais, a gente, alguns anos atrás, a gente fazia uma discussão muito forte, né, com o Sereste, com a Fundacentro, que a gente envolvia muito essa lei 8080 que trata da questão da saúde do trabalhador e era bem abrangente. Mas a gente percebe assim, que há uma tentativa de escurecer, né, de esconder esse debate do trabalhador. Por que será? Olha, eu vejo isso muito pelo lado da política pública, entendeu? Eu acho que nós retroagimos há uns anos atrás essa política pública. Essa política que era o quê? O poder público dá uma abertura para o trabalhador, para o sindicato chegar e discutir isso. Infelizmente, eu acho que nos últimos 4 anos nós ficamos embaixo disso aí. E hoje a gente vê esta movimentação que o sindicato faz, o sindicato de classe faz, para a gente resgatar o protagonismo dessa lei. Porque, como eu disse na minha fala anterior, é uma lei importantíssima, porque o trabalhador precisa ter conhecimento dessa lei. Precisa ver como é que a gente regulamenta as coisas, entendeu? Quem é que regulamenta a nossa saúde e o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode sentar, o que é que a gente pode discutir com o empregador para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Doutor, assim, nós vamos tratar de uma das empresas que a gente detém a base, a Hidrolonorte. E eu vou passar aqui para o Gilvandro falar um pouco aqui sobre o termo eugenia. Está havendo muitas demissões de trabalhadores doentes. Será que não se encaixaria esse termo eugenia com a demissão desses trabalhadores? Eu vou passar para o Gilvando explicar um pouco sobre o termo eugenia. Doutor, assim, a gente tem feito um debate com a empresa, né, porque de algum tempo para cá, a gente teve mais de 20 trabalhadores, mais de 20 trabalhadores demitidos, e todos apresentando um problema de saúde, né? E a empresa, o que é que está fazendo? Muitas vezes o trabalhador sai de benefício, quando volta, fica um pouquinho lá na fábrica, depois é demitido.
Então a gente tem feito um debate e a gente tem sido muito incisivo na questão da eugenização, né? A eugenia, né, que aconteceu lá no nazismo, né, que havia a seleção natural, né, e a gente percebe, a gente tem feito esse debate com esse conceito para provocar mesmo, né? Porque a gente percebe, ontem mesmo nós tivemos reunião com a empresa, né, discutindo uma demissão de um trabalhador doente. Um trabalhador com 28 anos, né, de idade, e já tinha desenvolvido um problema sério na coluna, na região lombar. E ele, todo o trabalho dele é um esforço muito grande. Quem trabalha no Norte sabe muito bem como é o trabalho no Norte, é muito braçal mesmo, muitas vezes, né? Na operação, principalmente da fábrica. Esse menino, um garoto com 28 anos, desenvolveu um problema de coluna, né? E ele fazia um esforço muito grande, repetitivo, né, dentro da fábrica. Certo. E ele saiu de benefício, quando volta a empresa demite. Em razão da atividade. Em razão da atividade, né? É. E a gente tem discutido justamente porque é como se fosse um processo de eugenização, né, dentro da empresa com esses trabalhadores doentes. Quem está bom serve para o serviço. Quando fica doente, descarta. O que você acha disso, doutor? Eu entendo assim, essa questão da eugenia, eu acho o termo um pouco pesado, né? Porque ele nos leva a recordar o que é que realmente aconteceu na época do nazismo. Eu acho um pouco pesado, sou até um pouco suspeito para falar nisso, porque eu tenho uma origem de pessoas que sofreram pelo nazismo, né? Mas isso não vem ao caso. Mas a questão da eugenia, ela é vista hoje pelas grandes empresas. Eu acho que ela se tornou, infelizmente, um viés de seleção. Por exemplo, hoje o trabalhador jovem, com vigor, com conhecimento, ele já entra na frente, né? Esquecendo que muitas empresas foram construídas, progrediram com aquele trabalhador experiente, com aquele trabalhador que entrou jovem também, entendeu? Ele entrou jovem, com vigor, mas ele envelheceu, mas serviu muito à empresa. E hoje em dia a gente tem visto muito essa seletividade, porque hoje a gente sofre, né? A gente vê muito o chamado etarismo. Sim. O etarismo é um caso muito sério, entendeu? O etarismo ele vem da questão educacional. Tu tens que educar o teu filho a não ser etarista. Mas voltando para a questão da empresa, isso é um processo que não só a Hydro está supostamente cometendo, mas se tornou uma questão global, entendeu? Por quê? Eles querem pessoas mais jovens, aí geralmente utilizam aquele trabalhador que tem mais idade, mais experiência, apenas para ensinar. Depois ele é mandado embora. Ele só ficou durante um tempo para qualificar, para ensinar aquele colega. Depois ele é mandado embora. Se esquece toda uma história, entendeu? De luta, de experiência, de conhecimento que ele adquiriu. Inclusive muitos trabalhadores antigos que estão nas empresas fizeram cursos custeados pela empresa, entendeu? Até muitos deles viajaram para aprender a manipular máquinas, equipamentos, etc. E hoje a empresa economiza com isso. Por quê? Ela coloca esse trabalhador que ela investiu lá atrás para ensinar. E às vezes não é com uma qualidade, porque muitas das vezes ele não tem um conhecimento científico, um conhecimento técnico. Em suma, o trabalhador hoje, eu acho que de uma forma global, o trabalhador dessas grandes empresas tem sim uma eugenia um pouco maquiada, entendeu? Eu acho que o que tem que ser feito é um olhar, as empresas precisam ter um olhar mais social para esse trabalhador, que contribuiu para que a empresa crescesse, entendeu? Que enriqueceu o patrão, porque na verdade é isso. Quem enriquece o patrão, quem enriquece as empresas são os trabalhadores, né? Então isso tem que ser visto caso a caso. E doutor, assim, só para a gente continuar um pouco essa discussão, a gente percebe que, por exemplo, alguns anos atrás, nós tínhamos os órgãos, né, fiscalizadores muito fortes, Fundacentro, por exemplo, Sereste, né, e tudo mais. A própria CIPA, né, era bastante atuante. Bastante atuante. Mas a gente percebe que com o tempo foram banalizados. A Fundacentro, por exemplo, está totalmente... Eu não sei como é que está agora, se está retomando, mas algum tempo atrás, no governo do passado, né, anterior ao Lula, o que aconteceu? Eles
a Fundação ficou sem casa, né? E desalugaram, então foi um desmonte mesmo, né? Então isso fragilizou também a vida do trabalhador, porque os órgãos que deveriam atender, deveriam amparar esse trabalhador, né? E garantir o direito a um tratamento e tudo mais, a gente acabou sendo desconstruído toda uma história, né? A Fundação era um órgão importantíssimo, né, para os trabalhadores. Ele foi desconstruído. Isso acaba fortalecendo esse viés, entre aspas, da eugenia dentro das empresas, porque não tem fiscalização mais. É verdade. Por exemplo, a Fundacentro, como tu disseste, é um órgão importantíssimo. Espero que ele volte a protagonizar isso. Inclusive, a Fundacentro, ela servia muito para os sindicatos. Sim. A gente tinha mais condições de fazer um embate em relação à insalubridade, à periculosidade, à pesquisa, com o apoio da Fundacentro. Por exemplo, um sindicato, uma discussão muito grande dentro do sindicato, a questão da insalubridade, a questão da periculosidade, que a empresa suprimiu em alguns casos, né, através de um estudo, entre aspas, que ela fez e detectou que os equipamentos de proteção, de segurança, neutralizam ou reduzem a questão da insalubridade, o risco de contaminação por agentes insalubres. E, infelizmente, o sindicato não tem condições econômicas, financeiras, de também bancar uma perícia para fazer o contraponto. E aí que entrava esses institutos, aí que entrava a Fundacentro, que ela, por ser um ente público, ela subsidiava esses elementos para que a gente fizesse um contraponto com os laudos técnicos periciais da empresa. E um laudo técnico, uma perícia dessa, ela custa muito caro. Ela custa um valor assim exorbitante e que não, o dinheiro do sindicato, o financeiro do sindicato não suporta isso. Então, a gente tem esperança que reestruture a Fundacentro, porque a gente possa sentar na mesa com uma empresa do porte da Hydro e discutir e analisar e ver que onde a gente chega num denominador comum para poder minimamente ter condições de questionar um laudo técnico desses. Né? E doutor, é importante você frisar essa questão da insalubridade e periculosidade. Recentemente, ano passado, a Hidrolândia Norte contratou uma empresa para fazer a medição nas áreas, justamente para emitir os laudos de insalubridade de insalubridade e assim o processo ele foi feito totalmente à revelia, não foi comunicado para o sindicato não participou, que geralmente o sindicato lhe indica, né, um assistente, né, o sindicato não participou, os laudos foram questionados, porque as análises eram feitas por um medidor que não estava no local no momento, estava fora, era por videoconferência, né? E várias falhas foram identificadas no decorrer dessas medições. Inclusive, nós questionamos se eles levaram em considerações o exame de saúde do trabalhador quando ele entrou na fábrica, se levou em consideração para retirar essa insalubridade. Usaram um termo que é um termo interessante, né? Quando o sindicato questionou, usaram um termo de adicional de supressão de insalubridade, para manter o pagamento para quem já recebia, né? Porém, agora eles não estão pagando insalubridade para os trabalhadores novos que estão sendo contratados ou para os trabalhadores que estão sendo direcionados para essas áreas. Nós questionamos, mas é como você falou, nós não temos hoje em dia um recurso para contratar uma empresa para questionar esse laudo, né? E como que você vê essa postura da empresa diante da retirada de direito dos trabalhadores aí? Essa questão aí dessa retirada de direito, ela, em tese, eles argumentam que ela é legal, porque foi constatada através de uma perícia, mas a gente vai voltar lá para aquele ponto anterior. Até então, eu acho que o que houve foi uma falta de respeito com o ente sindical. Eu acho que o sindicato defende o trabalhador, mas o sindicato nunca foi inimigo da empresa.
Eu acho que seria uma questão de gentileza o sindicato ter pessoas para acompanhar essa perícia, porque, no meu entendimento, se tornou um documento unilateral. Sim. Um documento unilateral. E aí é complicado. Eu acho que a gente tem que buscar elementos, condições financeiras para fazer um laudo técnico desse, para a gente fazer o contraponto. Enquanto a gente não fizer, infelizmente, a gente vai ficar refém dessa situação, né? A questão da saúde do trabalhador ela é primordial, entendeu? Eu acho que o estreitamento da relação entre sindicato e a empresa ele tem que ser mais próximo. A gente não vê, por exemplo, em questões que defendem o interesse econômico, o interesse da empresa em relação ao sindicato. Tanto que a gente verifica que parece que esse laudo técnico, essa inspeção lá para medir a insalubridade foi feita à revelia. Sim. Vocês tomaram conhecimento depois, né? Depois que tiraram. Depois que tiraram. E o que mais chama a atenção foi esse percentual, uma insalubridade que já existia. Eles tentaram, na verdade, eles só usaram esse termo quando o sindicato questionou. Questionou. Que foi até engraçado, um fiscal do Ministério do Trabalho riu desse termo, né? Riu desse termo. É um termo adicional de supressão de insalubridade. É como se não tivesse um pedido de desculpa para o trabalhador que foi lesado. Mas assim também, só para a gente dar uma ajuda no serviço. Quando você percebe a Hidro, ela continua com a mesma tecnologia, ela continua com os mesmos equipamentos, né? E de uma hora para outra o ambiente fica salubre, né? Como é que, por exemplo, são os mesmos tanques do início da partida, são os mesmos agentes, né? A soda cáustica, né? O ruído é o mesmo. De repente, como é que ela chega e outra coisa, né? Ela está tão segura, algumas entrevistas com os trabalhadores da área eram feitas online. O cara lá em São Paulo, o perito em São Paulo, e o trabalhador aqui, eles conversavam, entendeu? Então, como é que, né? Assim, eu acho assim, tipo, um mau caratismo mesmo da empresa, né, de agir dessa maneira. Ela está tão segura, né? Ela achava que não ia ter problema, que o sindicato ia engolir, né? Ia receber tranquilamente essa discussão, né? Mas a gente percebe que foi assim. E outra coisa, toque de caixa, não foi assim, né? A gente quase não via o perito. Quando a gente ficou sabendo que o perito já estava para São Paulo, a gente teve a informação, veio dos trabalhadores. Olha, o cara me entrevistou online, ele estava lá em São Paulo, eu aqui na fábrica, conversando com ele. O que é que você acha disso, doutor? Olha, eu, na verdade, eu não tomei muito conhecimento de como foi o procedimento, mas a gente sabe que tem medições de risco auditivo que ela não pode ser feita assim. Sim. O trabalhador tem que estar na área, inclusive exposto àquele agente insalubre por um determinado tempo, entendeu? Eu não acredito que você possa medir um grau de risco de insalubridade com o perito lá em São Paulo e você aqui, entendeu? Essa e uma outra série de coisas. Agora, respondendo a tua pergunta, companheiro Gilvando, é o seguinte: essa alegação de que a insalubridade foi neutralizada ou reduziu o risco, eles geralmente colocam como abafador auricular, por exemplo, da marca tal, eles mudaram por uma mais avançada, que segundo eles, entre aspas, neutraliza. Máscara de respiração, eles mudaram para a marca tal, segundo eles, essa marca também neutraliza, diminui. Então, na verdade, se tu estás dizendo que o local continua o mesmo, os equipamentos são os mesmos, geralmente eles dizem que o fornecimento daquele equipamento de proteção individual, daquele EPI, ele reduz ou neutraliza, na tese deles. E doutor, só pegando um gancho nessa sua fala, quando nós questionamos essa questão para as áreas de calor e ruído, eles alegaram que foi algumas atualizações na IR, né? Que até questiona essas atualizações. E para áreas que têm risco biológico,
essas áreas de estação sanitária e tudo mais, parecer técnico do assistente medidor, do assistente lá que fez a medição, é o parecer técnico. Um assistente vai fazer a medição lá, ele dá um parecer, se vier der outro parecer, eu não reconheço. Então se basearam pelo parecer do assistente para risco biológico, sendo que continua o risco, continua, como o Giovanni falou, os mesmos equipamentos. Mas é a questão que eu falei para vocês, como eles pediram a perícia, como eles pagaram a perícia, eles não permitem alguém que vá questionar. Quem deu a linha da perícia foram eles, entendeu? É aí que a gente volta para aquele ponto. A gente precisa ter um suporte sim para fazer o contraponto, entendeu? A gente precisa fazer esse contraponto, ter um assistente técnico nosso para questionar. Porque a gente não está acusando ninguém, mas quem me garante em que essas pessoas que fizeram essa perícia não estavam com um direcionamento? E outra coisa, foi totalmente unilateral, né? Por exemplo, a gente ficou sabendo... Inclusive, em juízo, a gente sempre impugna esse documento, contesta dizendo que se trata de uma prova unilateral. Mas, na grande maioria das vezes, o juiz não considera, porque a gente não apresenta um outro laudo, outras provas técnicas que muitas das vezes são quase impossíveis da gente obter, porque o trabalhador é o hipossuficiente. Nós tínhamos o nosso primeiro presidente aqui, que foi Manuel Paiva, né? Ele costumava muito assim, falar uma frase que a gente até reproduz de vez em quando dentro da fábrica, né? Que a Alunorte não é uma empresa de fundo de quintal, entendeu? A Alunorte ela é uma empresa multinacional, ela tem compliance, ela tem compliance, tem os valores, né? Tem valores e tudo mais. Prega isso, vende inclusive isso para a sociedade. Mas, por exemplo, quando ela faz uma perícia técnica sobre insalubridade, que vai mexer com a vida de mais ou menos 300, 400 trabalhadores dentro da fábrica, e ela não chama a entidade sindical, né, isso ela joga no lixo todos os valores que ela pega, né, porque ficamos sabendo por trabalhadores que ela tinha uns peritos lá dentro, entendeu? Que inclusive foram contribuir com essa perícia online, né? Sim, entendeu? Então, aí assim, como é que a empresa aí vende uma imagem, né, de boazinha, que respeita as leis, que respeita, né, os trabalhadores, que respeita os seus vizinhos e respeita os sindicatos que representam os trabalhadores, mas não, nesse momento não fomos avisados, ficamos sabendo depois que havia, né, uma equipe de pessoas fazendo um novo laudo de insalubridade, entendeu? Aí, por exemplo, ela joga o compliance, os valores, tudo aonde? Na lata do lixo, ainda, porque ela falta com respeito à quantidade sindical. E assim, doutor, eu sei que tem um outro assunto que a gente vai abordar em outro dia, que é sobre a questão da COP, mas pega um gancho nesse assunto que a gente vem falando agora, porque ano de COP 30, ano que a Hidro ela está pregando a mudança de matriz energética, a pegada de carbono, estão trocando as caldeiras a carvão por caldeiras a gás, fornos a gás. É claro, isso é uma redução da pegada de carbono, é favorável para a comunidade, é favorável para os trabalhadores, reduz o trabalho, porém, vale ressaltar que a gente não deve deixar de lado o social, o trabalhador, a gente não deve, porque em contrapartida a isso, ela vai já retirando a insalubridade dos trabalhadores. E o aquecimento global, ele tem impacto na saúde do trabalhador. Eu sempre procuro frisar nessa questão, porque existe o calor artificial, que é o calor dos equipamentos, e agora estão querendo incluir na norma o calor natural, que é o calor, né, do sol, e também nas indústrias químicas existe o calor que o trabalhador é exposto com aquela roupa de PVC. Aquilo ali é muito quente, doutor. Se botar um termômetro dentro do corpo do trabalhador, está quente aquilo ali que abece no sol quente, né? E assim,
o trabalhador ele sofre o impacto desse aquecimento global em dobro, ali dentro daquela fábrica, né? E tu tá pregando na COP30 a mudança da matriz energética e o trabalhador está sofrendo aquele impacto, tu não está reconhecendo isso. E isso é muito grave, né, Givandro? Givandro também pode comentar um pouco sobre essa questão aí. Eu tenho um olhar assim, em relação a essa questão da mudança da matriz energética, né? Não foi a Hidro tem um objetivo aqui no Pará. Ela quer fazer uma outra empresa de alumina, que é a CAP, né? Que é a Companhia de Alumínio Foi do Pará. aquela há 15 anos atrás que não acabou não saindo do papel, né? Justamente. O que aconteceu? Por que não saiu, né? Porque a emissão de poluentes era muito grande da Alunorte. Duas estrelas do Norte ia ser muito mais poluente na atmosfera. Então foi necessário o quê? Que a empresa fizesse uma revisão, criasse uma nova matriz energética, que é o gás natural, né? Que está tendo agora, para que ela possa startar a CAP. Não foi uma preocupação do Norte com o meio ambiente. Foi interesse econômico. É interesse econômico, isso está claro. Isso. Porque senão ela não conseguiria fazer a segunda empresa. Entendeu? Mas é importante a gente ter esse entendimento também. Claro, é uma coisa. Agora, é claro, porque eu espero que esse gás venha beneficiar também a população de Barcarena, né? Eu acho que a prefeitura também tem que estar envolvida nessa questão aí, o prefeito, os vereadores daqui também tem que começar a olhar para que esse gás natural venha para a gente também, né? Para a comunidade. Servir a comunidade. Todas as empresas de gás que a gente conhece aí pelo Brasil, elas pagam periculosidade para os trabalhadores. Risco de explosão. Risco de explosão. E a gente já está desde o ano passado nessa luta, tentando que a empresa reconheça, que já rodou desde o ano passado esse processo do gás, e ela ainda não reconhece o pagamento de periculosidade para os trabalhadores envolvidos no processo do gás. Tendo em vista que lá no navio, lá no porto, os trabalhadores ali, é zona restrita, tudo demarcado. Esse gás ele é canalizado, né? Esse gás ele vem de fora, é explosivo. Mas ele vem como? Ele vem em estado líquido, chega numa plataforma no navio. Botijão gigante. Não, ele chega na plataforma no navio, em estado líquido pelo navio. Né? Lá ele é descartado em estado líquido. Tem esse navio lá, essa plataforma que foi construída lá no porto, ele faz essa conversão do gás para estado gasoso e distribui para as empresas. Aí tem essa distribuição ela é feita como? Através de uma canalização. Isso, tem um gasoduto. É uma matéria interessante. Através de gasoduto. E inclusive nós tivemos E é explosivo, né? Um gás explosivo. Isso, um gás explosivo. Nós tivemos um congresso. Seria importante até a gente procurar a fundação. Isso. Sim. E doutor, nós tivemos um congresso dos sindicalistas em São Paulo, em Itu, onde a pauta principal foi a questão do pagamento da periculosidade e do arquivamento desse processo de insalubridade. Nós passamos para o vice-presidente John, né? E assim a gente aguarda ainda o retorno deles. Tem uma reunião marcada para a semana que vem, onde a gente vai conversar com o diretor da Alunorte, e a gente espera que a Alunorte recue nessa questão da insalubridade e reconheça esse pagamento da insalubridade para esses os trabalhadores envolvidos nesse processo que é totalmente arriscado. Inclusive houve casos de relato de trabalhadores que chegaram aqui nesse sindicato que houve vazamento e o equipamento que identifica esse tipo de vazamento não atuou. E na inspeção do trabalhador ele identificou lá. Imagine só o risco, doutor. Né? Um vazamento de gás, o trabalhador inala, é um risco fatal. Entendi. Eu acho que assim, nós temos uma oportunidade de ouro em novembro de 2025, né? Que é a realização da COP. A COP, muitas pessoas ainda não tiveram entendimento da proporção que é esse movimento. É um movimento mundial, onde estarão técnicos, onde estarão líderes do mundo todo discutindo a questão do clima, do meio ambiente. Eu acho que Barcarena, essa região daqui do Baixo Tocantins, Barcarena, Baitetuba, Igarapé-Miri, Moju,
Enfim, essa região aqui, eu acho que ela tem que sentar assim, eu acho que os entes públicos têm que sentar e discutir uma pauta. Sim. Barcarena, principalmente, onde nós já tivemos uma série de problemas ambientais recorrentes. A gente não vai muito longe, o vazamento lá da bacia, a poluição, entendeu? As pessoas esquecem que já houve chuva ácida, não sei se ainda tem. Então eu acho que esse momento é para a gente começar já, agora, essa discussão do meio ambiente e levar pautas para serem discutidas lá na COP. Entendeu? A COP é importantíssima para que a gente comece a delinear, para que a gente comece a marcar posição e buscar caminhos para minimizar essa questão ambiental, tanto para as pessoas da região, mas principalmente também para a população de Barcarena. Código 31 e o Código 91, com relação à saúde do trabalhador. Trabalha vários anos na empresa e ele entrou bom, porque a empresa não contrata trabalhador doente. A empresa só contrata o trabalhador que está bom, faz todos os exames e contrata ele. De repente ele surge com problema, adquire um problema na coluna. Geralmente esses trabalhadores, eles fazem serviço braçal ali na área, serviço pesado, adquirem problema na coluna e surge a necessidade de se fazer algum procedimento, seja no braço, na coluna ou no ombro. Esse trabalhador, ele vai com o seu médico, o médico dá um laudo, ele vai com a empresa afasta esse trabalhador. O que está acontecendo hoje? A empresa ela orienta sempre o trabalhador para o INSS pelo Código 31, que é a doença comum, né? E o trabalhador, ele não é esclarecido o que é Código 91, o que é Código 31, né? E muitas das vezes ele não vai buscar seu direito. Quando ele retorna, a empresa deixa ele trabalhar um pouquinho e demite ele. É o que aconteceu vários casos que a gente está tratando. Inclusive nós tivemos uma reunião e nós temos uma denúncia no Ministério Público, onde tem uma listagem de trabalhadores que foram desligados após voltar de restrição, né? E assim, eu queria que você explicasse para esse trabalhador o que é o Código 31, o que é o Código 91, o que o trabalhador deve fazer no caso, se o problema dele for um problema ocupacional, uma doença adquirida dentro da empresa e ele se afastou por doença comum, a empresa indicou ele por doença comum, o que ele pode fazer? O Código 31 é a espécie que a gente chama, a espécie de benefício 31, ele não gera a estabilidade, porque ele é o chamado auxílio-doença, tá? Auxílio-doença previdenciário, de forma mais simplificada. É um benefício que ele é concedido aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho, tá? Em decorrência de doença ou acidente. Essa doença do espécie 31, ela não precisa ser doença ocupacional. Uma doença, uma hérnia, alguma coisa nesse sentido, é uma pneumonia, uma doença comum, mas que gere a incapacidade dele de trabalhar por pelo menos 15 dias. A partir do 16º ele já está para o INSS, né? Já o 91 é o auxílio-doença acidentário. Hoje o termo auxílio-doença ele já está ultrapassado, viu, companheiros? O nome agora é benefício por incapacidade, tá? Perfeito. Então, o benefício por incapacidade acidentária é um benefício previdenciário concedido aos segurados, também no INSS, em virtude de acidente de trabalho. Um acidente ocorrido na atividade laboral, dentro do local de trabalho ou no percurso também, né? Que em virtude desse acidente ele foi afastado, ele precisa ser afastado por mais de 15 dias. Tanto na regra do 31, afastamento por mais de 15 dias, para ele entrar com benefício para o INSS, como o auxílio-doença acidentário também, que redunde no afastamento dele, né? Esse auxílio, portanto, visa promover uma renda. Tanto um como o outro, eles visam o quê? Que o trabalhador, a partir do 15º dia, ele não perca a renda dele. Aí ele é assistido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS. No que diz respeito à prevenção aqui, o que é que o trabalhador precisa fazer? O trabalhador, pela regra, ele pode requisitar, ele diretamente, o benefício por incapacidade por INSS, basta ele ter um laudo médico, entendeu? Ele tendo um laudo médico, ele não precisa aguardar a empresa requerer, é um direito dele, ele pode requerer e optar pelo 91, entendeu? Quem vai dizer se ele está apto para o trabalho ou não
é o médico do INSS. Tudo bem que o laudo que o médico da empresa dá é o documento que ele tem, mas ele pode questionar esse laudo via INSS, via Justiça Federal, através de uma ação judicial. Porque acontece, geralmente o laudo da empresa, muitas das vezes, aliás, ele vai redundar num benefício espécie 31, quando na verdade o trabalhador já está evoluindo uma doença ocupacional há muito tempo, que, como vocês falaram, em decorrência da atividade, do esforço repetitivo de subir e descer escada, de manusear equipamentos pesados, entendeu? Com equipamentos de segurança que são contrários ao que diz nos laudos, que não asseguram a saúde do trabalhador. Então, o trabalhador também ele tem que aprender uma coisa, a gente sempre tem que fazer algumas coisas que em nosso benefício. O trabalhador, infelizmente, como eu falei ainda agora, ele é o hipossuficiente, ele precisa daquele trabalho para sustentar a sua família, ele precisa do seu ticket de alimentação, ele precisa daquele subsídio para pagar a escola do filho, mas ele precisa também de ter saúde. Então o trabalhador ele precisa questionar algumas situações, entendeu? O trabalhador precisa questionar até quando ele vai fazer o periódico dele, insistir, doutor, olha, eu estou com dor aqui na minha coluna. E essas coisas contribuem para que ele tenha um roteiro que possa ser analisado com clareza quando ele precisar de uma análise de um médico perito para benefício por incapacidade, para a questão de aposentadoria lá na frente. Então o trabalhador, ele tem que questionar, o trabalhador ele precisa se libertar de algumas coisas, entendeu? Precisa se libertar daquele medo que ele tem de perder o emprego dele, porque a saúde dele é muito importante. E doutor,